bonita hoje, né? Sabe por que essa igreja está bonita hoje? Porque você está aqui. Vira para o teu irmão e fala: a igreja está bonita porque você está aqui hoje. Porque você está aqui hoje. Aleluia! Aleluia! Vamos sentar, meus irmãos. Pegar nossas Bíblias e abrir no livro de Eclesiastes. Aleluia! Com esse louvor a gente não precisa nem pregar, né, gente? A gente já se transporta, sabe? Já, não sei se a gente sobe ou se o céu desce, mas a presença de Deus é marcante. Amém? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler aqui em duas versões. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Outra versão: tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Aleluia! Hoje eu vou falar sobre tempo, né? Deu para perceber, né? E é interessante, essa pregação aqui eu fiz há mais de 15 anos atrás. E eu já preguei ela umas 8 vezes. Foi a última pregação que o pastor Joãozinho ouviu. Foi essa. Foi a última. E é uma pregação interessante porque é uma pregação meio didática. Tá? Nós vamos ver alguns versículos, algumas coisas. Eu gostaria que se você pudesse prestar atenção e se desse para anotar, até anotasse. Né? Mas é algo muito importante para a sua vida. Quando eu preparei essa pregação há 15 anos atrás, eu falei: se eu conhecesse essa pregação há 15 anos atrás, eu tinha feito muita coisa diferente na minha vida. Eu tinha agido de forma diferente. O tempo é muito importante. Eu me lembro que na época de colégio eu tinha um professor e ele falava assim para nós: 1 minuto. Eu não lembro o dinheiro que era naquela época, acho que era cruzeiro. Acho que muitos aqui nem nasceram na época do cruzeiro, né? Mas eu era muito pequeno também. Mas vamos colocar como real, né? 1 minuto é igual a 1 real. Se você perder 1 minuto, você vai ter muitos minutos da sua vida. Mas aquele minuto que você perdeu, nunca mais. Quando você perde 1 real, você vai ter muitos reais na sua vida. Mas quando você perde aquele real que você perdeu, nunca mais. E o tempo é importante. É tão importante o tempo que mundialmente está se discutindo que esse mês de janeiro vai ter 1 segundo a mais. 1 segundo a mais. É perguntar para o pessoal: o que você vai fazer com 1 segundo a mais? Um falou: eu vou dormir 1 segundo a mais. O outro: vou fazer 1 segundo a mais. O outro: vou ficar no trânsito 1 segundo a mais. Cada um falou uma coisa, porque 1 segundo faz diferença. A gente não percebe que são pequenas coisas, mas faz diferença. Então o tempo é importante. O tempo é importante. Por isso que é interessante nós entendermos os tempos da nossa vida. Eu vou contar um testemunho pessoal e depois vocês vão até entender. Eu não tinha conhecimento dessa palavra nesse tempo. Eu me converti e o pastor chegou e falou assim: olha, se vocês quiserem pedir alguma coisa para Deus, vem aqui na frente, nós vamos ungir, vamos orar e Deus vai realizar. Eu fui à frente. Eu era recém-convertido, tinha semanas de conversão. E eu cheguei na frente, a pessoa que estava, a senhora que estava lá orando, né, perguntou: irmão, você quer pedir o que para Deus? Eu falei assim: eu quero trabalhar para Deus. Quer trabalhar para Deus? Eu quero trabalhar qualquer coisa, eu quero trabalhar para Deus, eu amo o Senhor, eu quero trabalhar para Ele. Ele orou comigo, falou: Senhor, esse aqui teu servo, meu irmão, está querendo trabalhar para o Senhor. E ungiu, e orou, e eu fui sentar na minha cadeira, né? E na semana seguinte eu tive um sonho que me intrigou muito. Eu estava dormindo e uma pessoa me acordou e eu levantei da cama. Eu me lembro de ter levantado assim o corpo, sabe? O tronco da cama, ficado sentado. E de repente essa pessoa me levou para o rio. Um rio grande, águas assim verdes, mas águas assim muito extensa, muito extensa. Aí dos lados
existia uma mata verde muito grande, uma mata verde dos dois lados. E esse rio, sabe o videogame quando você anda assim, que você parece que está dentro da cabine do carro, que você está olhando só? Eu estava andando dessa maneira, em cima da água assim, né? Eu não me via, eu via a paisagem, né? Eu estava andando em cima da água assim. E de repente no meio do rio eu parei, e no meio do rio assim eu parei e uma pessoa conversou comigo. E ela conversou comigo e fez um pedido, uma proposta, e eu aceitei. Aí naquele momento ela serviu a ceia para mim no meio da água. E eu tomei a ceia e eu falei assim, muito obrigado. E eu tenho certeza que eu estava aqui, depois do muito obrigado, eu estava sentado na minha cama novamente, com o corpo, com o tronco levantado. Eu tive a nítida impressão que eu deitei, virei de costas e me cobri. E acordei no dia seguinte, intrigado com isso. Por que intrigado? Porque foi muito real. Eu fiquei recém-convertido. O que você faz? Você vai correr atrás daquela pessoa que está do teu lado, está discipulando. Era o pastor Reinaldo, que não era pastor na época. E eu cheguei para ele e falei assim, irmão, me aconteceu isso essa noite, eu sonhei. E ele me deu muita atenção. Ele botou a mão naquela barba dele e fez assim, ó. Esquisito, irmão. Muito esquisito, irmão. Mas eu percebi que ele não deu uma atenção. Eu falei, gente, isso é sonho. Deixa isso para lá. Mas aquilo estava me incomodando no coração. Aí passou uma semana, a minha cunhada me ligou e falou assim, Ricardo, a tia Lode nos convidou para ir numa igreja, num culto lá e no Mandaqui. Eu falei, Jesus amado, Mandaqui. Não podia ser São Bernardo, Santo André, São Caetano. Mandaqui. Eu falei, vamos, né? E fomos à noite, dia de semana. Gente, Mandaqui não mora, se esconde, é longe, difícil, longe, andando, Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Norte, Cruzeiro do Oeste, peguei tudo que era cruzeiro lá. Não tinha GPS naquela época. Sobe ladeira, desce ladeira, vira para a esquerda, vira para a direita, e eu não ia lá olhando aquele trânsito. E lá nós fomos. Chegamos lá, um culto, uma igreja, acho que talvez desse tamanho, mas lotada de gente. O culto já estava pela metade, o pastor estava pregando pela metade. E eu fiquei lá no fundo para não atrapalhar. Eu entrei na porta e já fui para a minha direita, né, da porta, e fiquei lá no fundo. Eu, a minha esposa, a minha cunhada, ficamos lá no fundo, ouvindo o resto da mensagem. E o pastor parou de pregar. Desceu, foi até mim lá e falou assim: Deus te visitou em sonho e te ungiu ao ministério pastoral. Gente, minhas pernas vão de ar naquele momento, sabe? Eu não sei se eu ria, se eu chorava ou se eu saia correndo. Mas aquilo foi um choque, mas foi como uma revelação. E aquele momento, até a minha ordenação pastoral, demoraram 10 anos. 10 anos. Fiz seminário, tinha grupo em casa, pregava em algumas igrejas de alguns amigos, comecei a pregar na minha igreja, comecei a cuidar de algumas pessoas, e se passaram 10 anos. Tive muitos convites para o ministério antes desses 10 anos, mas eu sabia que tinha um tempo determinado para mim. Eu não tinha conhecimento dessa palavra, mas eu sabia. O Espírito Santo falava no meu coração. Eu falei: Ricardo, não é momento ainda. Se você entrar agora, você vai ter problemas. Até porque minha esposa não queria casar com o pastor. O primeiro problema que ia ter em casa. Eu não casei com o pastor. Eu não queria casar com o pastor. Eu já era pastor, mas eu não queria. Então, 10 anos se passaram. 10 anos se passaram. Será que nós sabemos contar nosso tempo? Eu nunca exigi ser um ordenado. Eu sabia que no momento certo o meu pastor iria me ordenar. Eu nunca falei com o meu pastor: se você não me ordenar, eu saio da igreja. Recebi convites, mas não aceitei. Fui chamado de covarde e ter largado a mão do arado. Eu falei assim: olha,
eu sei o tempo de Deus, não é ainda o tempo de Deus. Será que nós sabemos contar o tempo de Deus num momento de fast food que nós vivemos hoje? De coisas imediatas, coisas que 1 segundo faz diferença. E por que temos que reparar no tempo? Vamos lá em Romanos 12:2 diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O esperar o tempo correto te faz experimentar a boa, agradável vontade de Deus. Deus tem algo bom para cada um de nós, mas tem um tempo para isso. Por quê? Ele quer que nós o quê? Amadurecemos. Eu estou na escola há 10 anos. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, 10º ano. Mas também eu posso estar no primeiro ano, 10 anos na escola, mas não sai no primeiro ano. Então a ideia de Deus, o projeto de Deus é que nós sejamos maduros. Quando a Bíblia fala que sejam perfeitos, a palavra perfeito no grego significa maduro. A ideia de Deus, o projeto de Deus, é que nós não sejamos filhinhos nenês, mas filhos maduros. Que nós cresçamos até a estatura do varão perfeito. A Bíblia fala isso. A ideia de Deus é que nós cresçamos. Nós não podemos receber leitinho a vida toda. Nós temos que receber leitinho, comida sólida, e dar leitinho e dar comida sólida para os outros. É isso que Deus quer da nossa vida. Ah, pastor, eu sou muito novo ainda, pastor, não sei se vai dar. Quanto tempo tenho de conversão? 15 anos, mas eu estou muito novo ainda. Jesus amado. Eu com 6 meses já estava no seminário. 6 meses. Temos que amadurecer. O tempo bem utilizado é o único caminho para amadurecimento. Gente, amadurecimento vem pelo tempo. Eu posso aprender muitas coisas teóricas, eu posso receber muitos conselhos que vai ajudar o amadurecimento, mas o amadurecimento só vem com o tempo. Por mais esperto que seja uma criança de 2 anos, 1 ano, ela não tem mesmo amadurecimento que um de 17, 18, que um de 30, 40, que um de 50, 60. O tempo nos ensina. Então nós temos o que? Aprender com esse tempo. Aprender com esse tempo. O tempo varia conforme a necessidade e circunstâncias. Precisamos entender que há um tempo determinado para um propósito de Deus. Para cada propósito de Deus na sua vida, há um tempo determinado. E para todo um propósito existe um tempo. Para contar, precisamos saber onde começa o tempo de cada propósito. Vocês estão me entendendo? Ou estou indo rápido mais? Onde começa o tempo de cada propósito e onde termina. Que tempo? Todo tempo tem começo e fim. Tempo não existe, é tempo. Quando é fora de tempo, a gente fala o quê? Atemporal. Atemporal é fora de tempo, mas dentro do tempo, todo tempo tem um começo e fim. Não existe tempo que tem começo e não tem fim, ou que tem fim sem começo. Tem que ter um tempo, tem que ter um começo e um fim. E para contar, precisamos entender onde começa e onde termina cada tempo. E geralmente nós começamos a contar tempo a partir de um marco. Que são marcos? Não é o Marcos, é marcos. São pontos de referências. Então nós temos na nossa vida vários pontos de referências. Vários, em vários setores da vida.
financeira, na vida profissional, na vida espiritual, no ministério, na vida familiar, na vida amorosa. Enfim, nós temos vários pontos de referência, vários marcos que nós começamos e terminamos. Nós estamos no marco, começando um e terminando um outro, e assim vai em cada área da nossa vida. Que o tempo é um ponto de referência. O que pode ser esse ponto? Casamento. Um ponto de referência. Você é solteiro e vai casar. E casa. Você deixou de ser solteiro, você terminou um ciclo na sua vida. E tem pessoas que têm problema no casamento porque não entendem que quando você casa, você não é mais solteiro. Quando você casa, a tua esposa, o teu esposo é o principal. Deixa pai e mãe, né? Deixa pai e mãe, consumo um só. E tem pessoas às vezes que casam e continua na mesma alegria de solteiro. Não quer abrir mão do que tinha. Mas eu fazia isso, agora você não faz mais. É um, agora são dois. Vem filhos, são 3. Eu me lembro uma vez, eu estava lá em São Paulo, num cliente, um calor, uma certa noite, eu falei, que vontade de pôr um sorvete. Aí eu pensei na minha esposa, nos meus 3 filhos pequenos em casa. Foi eu, sacanagem, eu tomar um sorvete aqui e eles lá em casa, né? Cheguei em casa, vamos sair, todo mundo, vamos sair, vamos chupar o sorvete. Não, eu quero pizza. E adivinha, fui comer pizza sem sorvete. Porque não sou mais eu, mas somos 5. Então casamento, emprego. O cara quando arruma um emprego, ele muda o ciclo da vida dele. A vida dele muda o horário. Não assiste mais Fátima Bernardes de manhã, sessão da tarde à tarde. Vai ter que estar trabalhando na labuta, né? Um acidente. Acidente muda a vida das pessoas. Acidente de carro. Qualquer tipo de acidente. Quando caiu os séculos, eles são contados a partir de eventos graves. Quando caiu a Torre Gêmeas, você lembra? O mundo mudou. O mundo nunca mais foi o mesmo. As pessoas nunca mais foram as mesmas naquele tempo. Porque aquele foi um marco da humanidade, mudando todinho a humanidade. Ele foi um marco. Um acidente muda a vida de uma família, muda a vida de uma pessoa. Acidente é um marco. Ordenação é um marco. Uma formatura é um marco. Você é estudante, está no oba-oba, de repente você recebe um canudo na mão que você brigou por 4, por 5 anos, e você vai pegar canudo, agora você é responsável para traçar o seu futuro. Chega de festinha gospel, né? De balada gospel, né? Chega, agora o negócio é sério. Você vai ter que arrumar um emprego, vai ter que trabalhar. Você agora é um formado, um doutor, um engenheiro. Marcos. Os marcos dividem a nossa vida em ciclos. Então, toda vez que nós chegamos perto de um marco, nós iniciamos um ciclo novo. Então, nossa vida, ela gira em torno de ciclos que são divididas em marcos, separadas em marcos. Então, um marco inicia um ciclo e um marco termina um ciclo. E ciclo, o que é ciclo? É um estágio da nossa vida que tem começo e fim. Todo ciclo tem que ter começo e fim. E é interessante nós terminarmos todos os ciclos da nossa vida. O grande problema nosso é que nós começamos ciclos e não terminamos ciclos. E quando você vê, você está rodando que nem peão, no mesmo lugar, 40 anos no deserto, porque você não começou um ciclo e não termina o ciclo. Ciclos são feitos para ter começo e fim. E você tem que saber quando começa o teu ciclo e quando termina o teu ciclo, para você poder passar de ano. E é fundamental que todo ciclo seja concluído. Lá em Levítico 25:8 diz assim: também
Isso tudo que eu estou falando é introdução, não entrei na palavra ainda, tá? Também contará 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. O povo de Israel contava o tempo de 7 em 7 anos. E por que 7 em 7 anos? Porque 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. Eu não falei que nós cumprimos nosso tempo para experimentarmos a boa e agradável vontade de Deus? Para isso, você tem que ter um ciclo perfeito, um ciclo completo. E 7 é o número da perfeição. Então Deus ordenou o povo de Israel, já estava ensinando ciclos para ele. Olha, vocês vão contar o seu tempo de 7 em 7 anos. É por isso que o diabo inventa coisas no número 7, né? 7 é conta de mentiroso, 7 é crise de casamento, 7 é isso, 7 é aquilo. 7 é o número perfeito, é o número de Deus, não é o número de mentiroso, não. O mentiroso é o 6. Esse é o mentiroso. 7 não, é o número perfeito. Mas 7 tem problema no casamento? Pode ter, porque é um ciclo que termina e começa outro. E todo ciclo começa no marco. O marco pode ser uma crise. Pode ser uma crise. Mas 7 é o número da perfeição. Por isso que Deus dividiu o ciclo em 7, né? Sendo que o ciclo de 7 é subdividido em 3 partes, que são os primeiros 3 anos. Vocês vão entender isso depois. Só quero que vocês gravem isso, tá? Os primeiros 3 anos Deus dividiu. Depois dividiu mais 3 anos. Então o ciclo é dividido de 3 anos mais 3 anos, certo? Pastor, 3 mais 3 é 6. Você falou que era 7. O 7º ano, o último ano é o ano sabático, tá? Então nós temos um ciclo, 3 mais 3 e um ano de Deus, tá? Então 3 mais 3 e um ano de Deus. Lá em Levítico 19, 23, diz assim: quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considere proibida, repita comigo, proibido, as suas frutas, durante 3 anos, vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. Bom, aqui já começamos. Então nos primeiros 3 anos da divisão do ciclo, as frutas são o quê? Proibidas. As empresas, quando elas investem em alguma filial, alguma coisa, durante 3 anos eles não tiram o lucro da empresa. É investimento sem investimento. Porque o fruto é amargo, o fruto não serve para comer, o fruto é para investimento. Então os primeiros 3 anos o fruto é proibido. Então às vezes a pessoa monta um negócio e no primeiro ano quer ter dinheiro. Não tem. No segundo ano quer ter dinheiro. Não tem. No terceiro ano quer ter dinheiro. Não tem. Porque o fruto é proibido. E se você comer esse fruto, você vai quebrar a sua empresa. Então os primeiros 3 anos do ciclo, os frutos são proibidos. Você não tem fruto. O primeiro ano é o ano do aprendizado. É o ano de ralar. É o ano de pagar mico. Gente, quando você é novo num lugar, você não sabe como funciona, como são as pessoas, né? Eu para vir para cá, eu olho para o pastor Carlinhos, ele fala assim, ó, aí eu subo. Às vezes ele fala assim, ó. Outro dia eu falei para minha esposa, acho que tem tique, mas não era para mim vir aqui para cima. É o ano de pagar mico. Eu me lembro que eu trabalhava em 82, eu era muito garoto, numa revenda Volkswagen. Vocês lembram do Voyage? 82, 81. Vocês lembram do Voyage novo? Era um carrão. Era um carro assim, era o top do top, né? E eu tinha que entregar um Voyage 0 para um cliente. E gente, caía muita chuva. Muita chuva. Eu falei, Jesus, vou molhar tudo para buscar aquele carro do outro lado do parque, trazer aqui para o meu cliente. Lá tinha um vendedor novo assim, ó. Eu cheguei para ele e falei, você já dirigiu o Voyage? Não. Por favor, para mim, então, tá aquele Voyage aqui na porta. Opa, pegou a chave.
chegou, parecia um molhado, sabe? Todinho, cabelo escorrido, assim. Ricardo, tá aqui a chave. Obrigado, meu irmão. Obrigado. E eu sei que entreguei o carro. Esse é o primeiro ano. Vê se ele fez isso depois. Não fez mais. Só aquela vez. Primeiro ano é o ano de aprendizagem, o ano de ralar, de trabalhar muito, o ano de pagar mico, né? Calouro, pagar mico na faculdade, sabe? No trabalho, você não sabe como é que o humor do teu chefe, você não sabe quem tem uma voz, segunda voz do grupo, você não sabe quem é sério e quem não é sério, você não sabe o caminho do banheiro, sabe? Você não sabe os horários, ele está pagando mico, você está errando, você está saindo no primeiro ano. Esse é o primeiro ano. Quando a pessoa desiste do primeiro ano, sabe o que acontece? Ela vira um carregador de pedra. Ela fica um ano numa igreja, aí não gostou, não deu fruto, sai, já para outra igreja, começa do zero de novo. Aí mais um ano, aí não gostou, sai, aí tem uma vida cansada que só fica ralando, nunca vê fruto, nunca vê aquilo, não dá nada. Então, porque ela está só ralando. Ninguém te conhece, primeiro, ninguém te conhece, ninguém sabe do teu potencial, ninguém te conhece. É engraçado que casamento tem sua dificuldade no primeiro ano, né? Eu me lembro de uma história, meu irmão, ele... Não sei se eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Ele casou, tinha uma irmã só, uma casa muito organizada, e a esposa dele tinha 8 irmãs, e a casa não era tão organizada assim, né? Aí ele chegou no lua de mel, perguntou assim: bem, cadê a minha meia? Tá na gaveta. Não tá não. Tá sim, olha, acabei de dar, não tem meia nenhuma. Tem sim, tá lá. Ela foi lá, abriu a gaveta e foi pra aqui a meia. Não, aqui tem umas cuecas. Ué, você vai pegar a cueca, já pega a meia, pega a meia, já pega a cueca. Tá aqui junto. Qual a diferença? Não. Meia é meia, cueca é cueca. E às vezes eu quero pegar a meia e não quero pegar a cueca. Às vezes eu quero pegar a cueca e não quero pegar a meia. Mas isso aí você pega uma não. E quase separaram por causa da cueca e da meia. Adaptação. Hoje eu tenho certeza que você pega a cueca, a meia, tudo mesmo na gaveta. Tenho certeza. Eu conheço os homens. Tenho certeza que ele pega tudo mesmo na gaveta hoje. Não liga. Segundo ano é o ano de trabalho, é o ano de você trabalhar muito, mas você já produz algum fruto. As pessoas já te conhecem. No casamento a esposa já te conhece, o marido já conhece a esposa. Na igreja as pessoas já começam a conhecer, você já está um ano com o pessoal, já começa a saber mais ou menos. É um ano de ralar, é um ano de resultado. Mas só que esse resultado não pode ser consumido, você lembra? Até o terceiro ano o fruto é? Para algumas você pode comer, vou repetir de novo. Até o terceiro ano o fruto é? Isso mesmo. Até o terceiro ano o fruto é comer. É um ano de ralar, você já consegue ver alguns frutos. É um ano de serviço, sim, mas com respeito. Porque as pessoas já te conhecem. Então você rala. Não de serviço, mas onde as pessoas já te conhecem. No segundo ano, o cônjuge já começa a ver as qualidades do parceiro. Já começa a ver as qualidades do parceiro. Você já começa a ser respeitado. Então o segundo ano é o ano de ralar. Mas é um ano aí que você já tem respeito. Não é diferente do primeiro ano que você paga amigo. Aí vem o terceiro ano. João 15,15. Já vos não chameis de servo. O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vós chamados amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus falou isso aos seus discípulos um pouquinho antes da crucificação. Jesus estava nesse momento há 3 anos com seus discípulos, falando, acompanhando, pregando, ensinando, ouvindo, há 3 anos. E por 3 anos juntos,
Jesus falou: vocês não são mais meus servos, vocês são meus amigos. Então, a partir do 3º ano, você começa a estabelecer alianças. Primeiro ano, ralar, pagar o mico. Segundo ano, você já tem o respeito das pessoas. Terceiro ano, você começa a fazer alianças. Você viu como é importante o tempo? O importante tempo nas nossas vidas, né? Então, o 3º ano você começa a fazer aliança. Mas o fruto do 3º ano é? Eu não vi direito. O fruto é? Proibido. Apesar de nós já termos ralado e pagado o mico, já adquirimos respeito, já começamos a fazer aliança, o fruto ainda é proibido. E tem pessoas que param no 3º ano, a um passo da vitória. Levíticos 19, 23. Eu falei que tem muito versículo, gente, vocês me desculpem, mas essa aqui eu tenho que falar e provar biblicamente, tá? Levítico 19, 23. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considere proibir as suas frutas durante 3 anos. Vocês são considerados 3 anos. Vocês as consideram proibidas, não poderão comer, né? Então, os 3 anos ainda são tempos de investimento, mas já é um tempo de aliança. Lucas 13 diz assim: ele dizia essa palavra: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela um fruto. Não achando, disse ao vinhanteiro: eis que há 3 anos. O cara estava procurando fruto dela há 3 anos. Veio procurar fruto dessa figueira e não acha. Cortá-la, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondeu ele, disse: Senhor, deixe esse ano até que eu a escave e a esterque, e que se der fruto ficará, e se não der, depois manda cortar. Aquela videira estava lá há 3 anos, e não seria justo ser cortada, porque até o 3º ano o fruto era proibido. Mas tem um 4º ano, que é o ano da oportunidade. Ou vai ou racha. Depois de você ralar, pagar mico, depois de você adquirir respeito, depois de você fazer alianças, é o ano da definição. O 4º é o ano da definição, gente. O 4º ano, ou você deslancha, se você fez os 3 tempos direito, ou você é cortado. É o ano da oportunidade. Então, o 4º ano é o ano da oportunidade. Por isso não podemos parar no 3º ano, né? É o ano da oportunidade. Ou vai ou racha. O ano de resultado. O ano de resposta de Deus. Você está orando 3 anos. 3 anos por algo. E desiste. Meu irmão, ora mais. É o ano da resposta de Deus. O ano da oportunidade. Mas por que Deus espera tanto para fazer? Eu já falei, para ter amadurecimento, para nós amadurecermos, sermos maduros, crescermos. Porque se Deus dá algo grande para você hoje, talvez você não tenha maturidade para caminhar com aquilo. Se eu pegar uma Ferrari 0 km e der para o netinho, ele vai fazer o que com ela? Vai prestar para o vô dirigir. Ele não sabe nem dirigir, não tem nem. Ele já pega no volante lá, né? Mas não põe os pés, ela só fica bibi, né? Tudo tem o seu tempo, a sua idade determinada, porque isso depende e varia conforme o nosso amadurecimento. E o 4º ano é o ano da oportunidade, o ano de resultado, o ano que você começa a dar fruto. O ano da resposta de Deus. Deus começa a falar e dá a resposta para você. É por isso que eu tive que esperar 10 anos para ser ordenado. Os pastores sabem o que eu estou falando. Você pega demônio maior, você pega plano maior, você pega responsabilidade maior. Se alguém te conta isso, você fala: gente, eu não quero isso aí, dá um negocinho mais calmo para mim. Isso aí não é para mim, não. 2 Coríntios 6,18 assim: pois ele diz: eu vi o tempo favorável
que o socorrei no dia da salvação. Digo-lhes para que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. O quarto dia é o dia favorável de Deus, é o dia da salvação, né? É o dia da resposta de Deus. Quinto ano, eu vou começar lendo um versículo aqui, 2 Reis 3, 13, 17 e 19. Ele disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira. Ele atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Por que ferirás os sírios em alfaque até os consumirem? Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes. Repita comigo: 3 vezes. 3 vezes. E cessou. Deus mandou o servo ferir a terra. Ele feriu a terra 3 vezes e cessou. Parou. Desistiu. Muitas pessoas falam no terceiro ano porque desiste, descanso, ficam desestimulados. Ele cessou, parou. Aí a Bíblia continua: então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes eu devia ter ferido. Então ferirá os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Quer dizer, a boa vontade de Deus não podia ser cumprido, porque ele não fez o propósito completo. Ele parou na metade do ciclo e não concluiu o ciclo da vida dele, não concluiu os ciclos dele já. Ele parou no terceiro ciclo e ele devia ter ferido 4, 5, 6 vezes os sírios para consumir, para ter a bênção total. E muitas pessoas não alcançam o objetivo, não alcançam o propósito de Deus, não alcançam a bênção total, porque eles desistem e param. Desiste e para. O quinto ano é o ano da estabilidade. É o ano que as multinacionais, quando montam empresas em outros lugares, elas começam a trazer para elas um lucro. É o ano, você no quinto ano, se você realmente estiver no quinto ciclo, no quinto ano, você estaria num ano de estabilidade, de frutos, de começar a colher aquilo que você trabalhou, aquilo que você pagou, aquilo que você acertou, aquilo que você errou. Você começa a colher no quinto ano. E muitas pessoas não colhem a vida toda porque param na metade do tempo. Aí começa um outro ciclo do 0, do 1. Quando chegar no terceiro, para de novo. E não conclui os ciclos que vai te dar a bênção. Geralmente, a divisão entre o quarto e o quinto ciclo vem com uma crise. Uma crise até interna. Porque muitas vezes você está esgotado e você conclui através de um esforço muito grande. Mas esse esforço é que vai te dar o pódio. Eu não sei se vocês praticavam assim esporte, competição e tal, mas eu sempre gostei muito de participar. E eu lembro que alguns esportes que eu participava, né, ciclismo, e quando você chega em um determinado momento da corrida, uma corrida muito longa, dá um desânimo tão grande, que a canseira é muito grande, o oxigênio que vai para o cérebro diminui muito, e você começa a não raciocinar direito. E eu me lembro que eu estava 2 voltas, ou 3 voltas, não lembro direito, da reta final, e eu fiz uma curva errada, e 2 pessoas me passaram, e me deu uma sensação de desistir. Cheguei até a diminuir em alguns instantes as pedaladas, porque me deu uma vontade muito grande de desistir. Mas de repente eu me senti fortificado e comecei a pedalar e cheguei em terceiro lugar. Então, primeiramente, se eu tivesse desistido,
ganha uma medalha. Então, do ciclo 4 para o ciclo 5, geralmente requer de você um esforço maior, mas é o esforço da estabilidade. Fala para mim, repete comigo: esforço da estabilidade. Não tome nenhuma decisão antes do quinto ciclo, tá? Levítico 25 diz assim, 17 em diante, até 17 e 21. Ninguém pôs engano no seu próximo, mas terá temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus, e observai os meus estatutos e guardai os meus juízos e os cumprirei. Assim habitarei seguro na terra, e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguro. E disse: que comeremos no sétimo dia, no sétimo mês? Porque, veja bem, olha o homem de Deus. Ele estava pensando assim: bom, eu me desgastei, eu carreguei pedra, eu adquiri respeito, eu adquiri alianças, né? Eu me estabilizei, mas no sétimo ano eu não vou fazer mais nada. Como é que eu vou fazer? Né? Lembra o que eu falei? São 3 e 1, que é o ano sabático, né? Aí diz assim no versículo 20, diz assim: e se disseres que comeremos no sétimo dia, eis que não havemos de semear nem de fazer as nossas colheitas, então mandarei a minha bênção sobre vós no sexto ano, para que eu dê fruto por 3 anos. Sabe como eu chamo isso? Bênção tríplice. Você pagou mico, você adquiriu respeito, você fez aliança, você começou a colher fruto, você se estabilizou. No sexto ano, você vai adquirir uma bênção tal que vai te alimentar no sexto, no sétimo e no oitavo. Pastor já confundiu tudo. Só não falou que é de 7, 3 mais 3 mais 1 dá 7? Agora está falando de oitavo? A pregação não vai terminar nunca? Vai terminar. O oitavo é o primeiro ciclo de uma nova fase da tua vida. Então, o alimento, veja bem, do sexto ano, te alimenta no sexto, no sétimo e no outro ciclo, que seria para você ralar de novo, você não rala, porque você vai ter o alimento do sexto ano. Vocês estão me entendendo? Se você cumprir os ciclos corretos, os ciclos de ralar de mico, eles eliminam o primeiro ano, porque serve de alimento. Por isso que é bênção tríplice. Vocês estão me entendendo? Gente, eu não entendo aqui nessa igreja como primeiro ano, porque eu tenho certeza que eu cumpri um ciclo para estar aqui nesse. Eu tenho certeza, eu sinto que eu cumpri um ciclo completo para estar aqui. Então eu não me sinto, apesar de... Eu não me sinto pagando mico. Planta no sexto, colhe no sexto, colhe no sétimo, colhe no oitavo. Você pode dar uma glória a Deus para Deus? Aleluia. É assim. Parece simples, né? Não. Isso requer paciência. Confiança que Deus está fazendo uma obra na sua vida. Confiança que Deus tem um propósito na sua vida. Ele vai cumprir esse propósito. Agora cabe você se amadurecer. Cabe você amadurecer. Não desistir. Completar seus ciclos. Sabe, tem muitas pessoas que prestam vestibular e desistem no primeiro ano. Muda. Tem pessoas que estão formadas no primeiro ano de faculdade, já prestaram 5 faculdades, já mudaram de carreira 5, 6 vezes. Sabe? Com erros e com acertos. O tempo determinado é exatamente para corrigir os erros. Você caminha. Você pode ter mudanças, porque
Na realidade, esses ciclos, eles não começam geralmente num ano e termina no outro. Às vezes o ciclo demora 6 meses. Às vezes um marco, um acontecimento, uma profecia, uma palavra profética, uma revelação de Deus, um acidente, um acaso, muda a tua vida. E você, em menos tempo, você muda de ciclo. Você só precisa aprender a reconhecer isso. Eu já não sou mais o mesmo. Quando eu me converti, foi um passo na minha vida. Quando eu me converti, quando eu conheci Jesus, a minha vida nunca mais foi a mesma. Minha mãe chegou para mim e falou assim: Ricardo, mas tudo que nós te ensinamos, tudo que aprendemos, que você aprendeu, como é que fica? Eu falei: mãe, eu sei que vocês fizeram por amor e carinho, cuidado comigo, mas a minha vida mudou. Jesus mudou a minha vida. Jesus iniciou um novo tempo na minha vida. Agora eu estou no tempo de Deus. Agora eu estou entendendo as coisas. Eu estou entendendo, mudou meu entendimento. É muito importante isso, por isso que eu li aquele em Romanos 12, mudar nosso entendimento, para que você possa entender que mudou o seu tempo. Isso aqui é um marco que Deus coloca uma vez por mês na sua vida. Mas quando você olhar para isso aqui, para essa mesa, você fala assim: a minha vida mudou, isso aqui foi um marco. Eu, a partir da crucificação de Jesus, a partir dessa mesa, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais serei o mesmo. E se você tem repetido alguns ciclos na sua vida, se você não tem encerrado alguns ciclos, isso aqui é a oportunidade hoje de você usar como marco e mudar o ciclo da sua vida e pôr em ordem o seu tempo. Isso aqui é o momento que Deus está te dando hoje de manhã. Que bom que a igreja está cheia, é bom que tem pessoas, bastante gente, queridos. Essa palavra aqui, apesar de ter 15 anos, eu não peguei a preguiça, porque até já estou preparando uma outra palavra. Arrumei um abacateiro novo. O meu já estava muito conhecido. Como eu não sou bobo, os abacatinhos de primeiro, tá pequenininho, se cair na cabeça não dói. Mas arrumei um abacateiro novo. Mas Deus me levou a trazer essa palavra para vocês. Pela 9ª vez. Essa palavra. Nós estamos em janeiro. Janeiro é um tempo de reflexão. É um marco para você se programar para o ano inteiro. Programa seus tempos, mas respeita os ciclos de Deus. Respeita os ciclos de Deus. Aleluia.